Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui. Já estive aqui nessa amada congregação, nesta igreja. Na época, o nosso pastor Bezerra, que está ali, estava dirigindo. Com a glória de Deus, estivemos aqui. Levamos aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Estamos aqui novamente, porque uma coisa é certa, meus irmãos: a obra de Deus, ela não pode parar. A obra de Deus tem que ser feita, custe o que custar, mas a obra, ela tem que ser feita. Nós sabemos que muitas vezes o trabalho do Senhor é sofrido. É como está escrito ali em Mateus 9:37, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Poucos são os ceifeiros, é verdade. Mas se nós arregaçarmos as nossas mangas, se nós nos dispormos a fazer a obra, com certeza ali vai ser assim. A seara é grande e muitos são os trabalhadores. Porque na verdade, meus irmãos, o nosso chamado é esse: é pregar a palavra de Deus, é falar do amor de Jesus, é falar deste homem maravilhoso, pois nós estamos aqui, é por isso. Não é chegar aqui, sentar, relaxar e dizer: não, eu estou salvo e não vou falar para ninguém. Não, assim como alguém falou do amor de Jesus para nós também temos este dever, nós temos esta missão de falar do amor de Jesus. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Nesta manhã maravilhosa eu quero agradecer primeiramente ao nosso Senhor, por ter nos dado esta oportunidade, por estarmos aqui, ao nosso dirigente aqui, pastor Mário Lucas, né? Pastor Mário Lucas, que nos deu essa responsabilidade, nos deu esse privilégio, nosso irmão Oswaldo também, aqui dirigente de missões, que nos convidou, e nós estamos aqui para falar das maravilhas do Senhor. Nós não viemos aqui falar de outra coisa, mas nós só viemos falar de Jesus. Só Ele, é só Ele. E para nós começarmos nesta manhã, vamos abrir a palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, você pode abrir no livro, glória a Deus, de 1 Coríntios. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, mas é o primeiro, glória a Deus, 1 Coríntios. Você pode abrir no capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler aqui 2 versículos. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4: e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus. Nesta manhã, meus irmãos, nós iremos falar do maior evento que aconteceu na Terra. O maior evento que houve e ainda continua, glória a Deus, perdurando nos dias de hoje. Glória a Deus. O evento que dividiu a história e mudou o nosso destino. Mudou a nossa história, mudou a nossa maneira de viver. Glória a Deus. O mundo, glória a Deus, que é o evento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a sua morte e a sua ressurreição. O maior evento que existiu. Sabemos que na história existiram vários eventos, existiram várias histórias, mas que passaram.
que foram esquecidos na memória de algumas pessoas. Mas o verdadeiro evento, o maior evento que hoje não esqueceu em nossas memórias, foi a morte e a ressurreição de Cristo. O que nós estamos vendo hoje, um evento aí no mundo, o maior evento do mundo, como é a Copa do Mundo, mas não é maior do que este maior evento, que é a morte e a ressurreição do nosso Senhor e amado Jesus Cristo. A história humana é feita de grandes eventos, como vemos aí, muitos eventos que aconteceram. Podemos ver um evento aí, que disseram que o homem pisou na lua, uma história que muitos dizem, que se de fato, eu não creio, meus irmãos, mas quem crê, fica à vontade, mas eu não creio que o homem foi na lua. Por quê? Porque se o homem tivesse ido na lua, até hoje, ele teria acesso para ir à lua. Ele poderia chegar, pegar um foguete daquele, pagar alguns reais, algumas coisas, alguns dólares, não sei, e ir para a lua. Não, hoje eu vou com a minha família, eu vou sozinho, passar uma semana na lua, passar 15 dias na lua, passar um mês na lua. E por que não continua essa viagem? Por que não continue esse evento, essa história, que muitos aí, eu creio que criaram? Foi criação, porque eu não creio que o homem foi à lua. Eu não creio. Isso é um evento que aconteceu. Outros eventos que aconteceram aí, dizendo que o mundo foi criado de um Big Bang, de uma destruição. E nós cremos que o mundo foi criado através do Senhor. O Senhor criou o céu e a terra. A terra foi criada por Deus. A terra não foi criada de uma explosão, como muitos aí falam. Temos outra história que o povo comenta, que dizem que o homem, ele veio do macaco. Se o homem tivesse vindo do macaco, por que até hoje o macaco não se transforma em homem? A própria palavra de Deus diz que quem nos criou foi o Senhor. O Senhor criou o homem, e através da costela do homem criou a mulher. Está aqui, são relatos bíblicos. E essa palavra é viva. Ela diz que ela é viva e eficaz. Ela não morreu. Ela não ficou para trás. Ela está viva em nossos corações. E nós cremos nisso. Que quem nos criou foi o Senhor. Quem criou a humanidade foi Deus. Não foi negócio de animal, não foi negócio de explosão. Foi as mãos do nosso Criador. Porque nós somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus, mas a partir do momento que a gente confessa o nome do Senhor, a gente passa a ser filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus. E tivemos mais e mais histórias da Segunda Guerra Mundial que aconteceu, de Hiroshima e Nagasaki e tudo, mas todas essas histórias passaram. Mas uma história que não passou e ainda continua nos dias de hoje foi a morte de Jesus naquela cruz, mas também a ressuscitação dele ao terceiro dia. E ele está vivo, e ele nesta manhã está aqui neste lugar. Foi tão provável, é tão provável, que a história de Jesus impactou o mundo, que a história ela se divide em duas partes. Como? Antes de Cristo e depois de Cristo, que hoje dá-se o nome de Anno Domini. Anno Domini. Ou seja, a história de Cristo, ela impactou o mundo. Existem histórias antes de Cristo, como também existe a história depois de Cristo até os dias de hoje. Ou seja, a morte e a ressurreição de Jesus impactou o mundo, impactou a humanidade, mudou a história da humanidade. Foi tão provável que Deus, ele disse, que olhou lá do alto dos céus e não viu um justo sequer, e foi preciso Jesus morrer, nos justificar, para mudar a nossa história. Porque, meus irmãos, nós éramos sem Deus, sem paz, sem salvação, nós não tínhamos esperança de vida,
Mas a partir do momento que Jesus veio a este mundo, morreu, ressuscitou, nós temos esperança de vida. A nossa vida mudou. Nós não somos mais aquelas pessoas que vivem neste mundo sem paz, sem Deus e sem salvação. Nós vivemos agora para Jesus Cristo. E Jesus é a nossa vida. Glória a Deus. Jesus vive dentro de nós. Jesus está conosco. Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos abandonou. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Mas ninguém mudou o destino da humanidade. Somente quem mudou o destino da humanidade foi Jesus Cristo. Deus enviou o seu único Filho para mudar a história, para mudar a nossa vida. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Como é maravilhoso esse Jesus que se doou, que se entregou, que entregou a sua vida por nós. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Ele se sacrificou, ele morreu, mas está aí na história, mas continua perdurando até os dias de hoje. A história da vida de Jesus aqui na terra não ficou para trás. Todos os dias nós ouvimos a história de Jesus, a vida de Jesus. Todos os dias, nos dias de hoje, muitos artistas passaram, muitas pessoas de renomes passaram, que hoje estão esquecidos, hoje estão ali, naquele sepulcro, naquele túmulo. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não está mais em um túmulo. A Bíblia fala que o túmulo está vazio. Por quê? Porque Jesus, ele ressuscitou, e Jesus vive. Jesus não é uma história de carochinha. Jesus não é uma história de conto de fadas. Jesus não é uma história que começa com a letra E. Mas Jesus é a história viva, a história com H, a história viva que vive em nossas vidas. Venhamos, meus irmãos, a viver a história de Jesus na nossa vida. E venhamos a fazer o que Jesus fez. Morrer para este mundo e viver para Deus. Jesus, ele fez isso, ele morreu para este mundo, ele morreu pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Ele morreu, mas ele hoje vive. Ele não está mais pendurado em um madeiro, em uma cruz. Se hoje você for ao túmulo onde Jesus foi enterrado, você vai ver que não está mais lá. Na verdade não foi enterrado, onde colocaram. Você não vai ver mais nada ali de Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque ele está vivo. Ele ressuscitou. E uma esperança maior ainda para nós, que ele vai voltar. Ele vai voltar para vir buscar a sua igreja. Ele vai voltar nas nuvens. E aquele que estiver com seus ouvidos abertos para ouvir o soar da trombeta, nós iremos subir com ele para a glória. Pois ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar a todos aqueles que estão com seus nomes inscritos no livro da vida. Glória a Deus. A cruz, embora parecesse uma derrota, foi o maior triunfo. Para quem achava que Jesus, tudo iria acabar ali naquela cruz, como naquela época muitos creram que tudo acabou ali, o próprio inimigo de nossas almas, ele viu que ali tudo acabou, mas a ressuscitação do Senhor Jesus mudou. A ressurreição de Jesus recriou a história e o coração do homem. Quando Jesus ressuscitou, tudo mudou. O véu do templo se rasgou. Hoje nós temos livre acesso a Deus. Antigamente nós não tínhamos livre acesso a Deus. Nós teremos que passar através de animais, através dos profetas, através daqueles homens de Deus. Mas hoje não, hoje nós temos livre acesso a Deus.
Hoje nós podemos chegar até a Deus através de Jesus Cristo. Essa foi a verdadeira história real e viva nos dias de hoje. E Jesus não mudou. Muitos mudaram, as histórias mudaram, livros mudaram capítulos, mudaram textos, mudaram tudo, mas a história de Jesus, ela não mudou e não muda e jamais mudará. Por quê? Porque é real, é verdadeiro, existiu, existe e existirá. A nossa história mudou. Hoje nós temos esperança de vida, hoje nós seguimos a Jesus, hoje nós somos alegres, hoje nós temos esperança para onde nós iremos. No momento em que um dia nós sairmos deste corpo físico, desta carne pecaminosa, desta carne aqui que leva a gente para os desejos da carne. Mas se nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nossa vida, nós venceremos todas as coisas deste mundo. Por quê? Porque o Senhor Jesus está conosco. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. A cruz, embora parecesse uma derrota, foi o maior triunfo de Deus e cancelou a nossa dívida com o pecado. Ou seja, a morte na cruz, a ressuscitação do Senhor Jesus pagou toda a nossa dívida. Nós tínhamos dívidas com o Senhor. Na verdade, meus irmãos, nenhum de nós aqui morreríamos como Jesus morreu ali na cruz. Sofreu, padeceu, se humilhou, foi massacrado, foi pisoteado, tudo por nós, tudo por mim, tudo por você. Será que nós teríamos essa coragem de fazer isso? Muitas vezes a gente tem uma dorzinha ali no dedo, uma dorzinha de cabeça, já fica todo ali por acolá chorando, já fica ali todo ali com aquela dor ali, daquele jeito. Mas o Senhor Jesus, ele sofreu tudo por mim e por você. Foi a história na cruz. Tem um hino da harpa cristã que diz assim: tenho lido a história da dura cruz, a qual morreu Jesus. É a história da cruz. A história da cruz mudou a humanidade. A história da cruz mudou a nação. A história da cruz mudou os ditos, os livros de história. A história da cruz mudou tudo. Glória a Deus. Graças a Deus por esse Jesus maravilhoso que morreu por nós. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Ele não cometeu nenhum pecado, mas carregou todos os nossos pecados. Pecados grandes, pecados horríveis, pecados horrendos, ele carregou por nós. Na verdade, Jesus Cristo não merecia esta morte, que naquela época era uma das piores mortes que existiam. Pode dizer, eu não sei se a pior morte hoje eu acho que seja a guilhotina, o enforcamento, o fuzilamento, eu acho que é nos dias de hoje. Pois naquela época a pior morte era a morte de cruz. E só morriam os piores homens daquela época. Os homens errados, os homens, posso dizer, os ladrões daquela época, os homens que cometiam coisas horrendas. E Jesus não cometeu nada disso e morreu por nós e nos entregou. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Quando ele disse aqui em João 19:30, tudo está consumado. Isso foi o preço, isso foi o que Jesus pagou para nós. Quando ele disse, está consumado, a partir dali foi pago o nosso pecado, foi pago os nossos erros, foi pago tudo que nós fazíamos de errado, e nós passamos o quê? A estar com ele. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Não é que nós não pecamos, nós pecamos, somos passíveis de erros, mas a Bíblia fala que agora somos pecadores, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz. O sangue que Jesus derramou ali purificou todos os nossos pecados. Graças a Deus,
que nós temos alguém para recorrer. No momento que nós erramos, nos momentos que nós fraquejamos, nós temos alguém para recorrer. E com certeza Ele está ali de braços abertos para nos perdoar. Porque Ele não abandona o seu filho. Ele não abandona aquele a quem Ele ama. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E a ressurreição foi a maior prova de poder e amor. Quando Jesus ressuscitou, tudo mudou. Ali foi uma prova de amor. Foi o poder de Deus. Foi o poder de Deus. E nós, irmãos, um dia, se o Senhor Jesus não voltar e buscar a sua igreja, com certeza nós iremos morrer fisicamente, mas nós seremos igual a Jesus. Nós seremos ressuscitados. Nós seremos transformados. Nós subiremos com Ele, com o corpo, glória a Deus, incorruptível, com um corpo glorioso, com um corpo igual ao do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós seremos igual a Jesus. Que privilégio, que maravilha, que honra, sem mesmo nós não merecermos. O Senhor Jesus fez isso por nós, nos colocou em uma posição de honra. Nós estamos com Ele nas mansões celestiais, nós estamos com o Senhor Jesus na glória. Isto é uma honra para nós que somos falhos, que somos pecadores, que não prestávamos para nada, mas Jesus colocou, glória a Deus, nos lavou com seu sangue maravilhoso, e hoje Deus olha para nós, não diretamente, mas Ele olha para nós através de Jesus Cristo. Ele vê em nós Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, como é maravilhoso esse Jesus em nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. A cruz foi o palco do sacrifício. O túmulo vazio é o palco da vitória. Olha aí, a cruz foi o palco do sacrifício. Ele sofreu, ele se humilhou, levou tudo ali por amor de nós. Ele fez tudo aquilo ali foi um palco, tudo ali, aquele povo, tudo ali estava assistindo, aquele momento, aquele sacrifício. Mas também, quando foram ao túmulo vazio, veio o palco da vitória. Quando Maria foi até aquele túmulo e não viu Jesus, claro, como nós seres humanos, chegar naquele local, não viu o corpo de Jesus, a gente ia ficar triste, ia ficar desesperado. Mas Senhor, cadê o corpo do mestre? Cadê o corpo de Jesus? Como o Senhor Jesus conhece os nossos corações, e com certeza conhecia o coração daquelas duas mulheres, falou profundamente aos corações dela e disse que Ele estava ali, que Ele não estava ali, mas que Ele ressuscitou, e que Ele estava próximo delas. Como é maravilhoso! Então isso foi a vitória para nós, foi a vitória que hoje nós temos, pois a Bíblia fala que hoje nós somos vitoriosos, hoje nós temos vitória, hoje nós podemos abrir a boca e dizer: eu sou vitorioso em Cristo Jesus, eu sou um vencedor em Cristo Jesus, eu venci, glória a Deus. E nós temos que vencer as tentações deste mundo, vencer as coisas do inimigo, e ser valente, ser forte, porque o Senhor Jesus está conosco. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa só, Ele está conosco. Ele é a nossa vitória. É o Senhor Jesus que é a nossa vitória. E hoje nós temos vitória, hoje nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. A morte não segurou o autor da vida. A morte, ela não segurou, não atrapalhou o autor da vida. Se Deus é quem dá vida, por que a morte ia prevalecer no autor e consumador da nossa fé, o autor da nossa vida? Jamais a morte poderia vencer a vida. Muitos naquela época achavam que a morte tinha vencido, mas a morte perdeu, porque a vida, que é Jesus, venceu.
Pois como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida venceu. E hoje, meus irmãos, nós temos vida em Cristo Jesus. Hoje nós temos vidas. Hoje nós vivemos para Cristo. Apóstolo Paulo diz que o morrer é lucro, o morrer é ganho e o viver é para Cristo. Hoje, meus irmãos, estamos vivendo para Cristo. Não fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade do Senhor. Fazer a vontade de Deus. Esse negócio de dizer que o crente tem livre-arbítrio, eu não concordo. O crente, ele tem que ter a vida de Jesus. Ele tem que viver para Jesus. Ele tem que viver para o Senhor. E não querer fazer a sua própria vontade. Não querer fazer o seu próprio ego, o seu próprio eu, o seu próprio desejo. Não, meus irmãos, nós temos que viver para Cristo. A vida está dentro de nós, meus irmãos. Nós temos vida. Meus irmãos, se um dia nós padecermos deste mundo, nós teremos uma vida eterna com Ele na glória. Mas para isso, para a gente vivermos com Ele na glória, nós temos que permanecer fiel até o fim. Porque a palavra de Deus diz, permanecei fiéis até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. E tem um presente para nós, pois vamos ser fiéis até o Senhor, vamos ser fiéis com o Senhor, vamos viver para Cristo, vamos viver a vida que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós temos esse privilégio. Glória a Deus, por isso que nós temos que viver para Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Como Ele vive, nós também vivemos a ressurreição. Glória a Deus. Como Ele viveu a ressurreição, nós também iremos viver essa ressurreição. Como eu falei, se um dia nós morrermos, ir para o sepulcro, ir para o túmulo, nós seremos ressuscitados. Assim como aconteceu com Jesus, acontecerá também conosco. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Ele garante que a nossa fé não é vã e que temos a promessa da vida eterna. A nossa fé em Jesus não é em vão. A nossa fé em Jesus não é pronto, creio e acabou-se, não. Mas a nossa fé em Jesus é que nós temos a certeza da vitória. Nós iremos garantir a vida eterna com o Senhor Jesus lá na glória. Pois vamos ter fé que Ele vai voltar, que vem buscar a sua igreja e que nós iremos subir com Ele. Permanecemos na fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem mesmo a gente vê-lo, mas a gente sentimos que o Senhor Jesus está conosco. E é pela fé, nós temos que viver pela fé. Pela fé, da certeza que um dia nós estaremos com Ele nas mansões celestiais, nas regiões celestiais, naquele grande lugar onde Ele disse, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu voltar, virei buscar a minha igreja. E meus irmãos, já está preparado os lugares. Ele já sabe onde é o meu lugar, onde é o seu lugar. Está lá, só esperando o grande dia, a grande hora, o grande momento dele vir buscar a sua igreja. Por isso que nós temos que perseverar até o fim. As lutas são grandes? São. As tribulações são grandes? São. Às vezes bate o desânimo? Bate. Mas no momento que a gente buscar ao Senhor, pedir forças ao Senhor, Ele vai nos ajudar. Porque ninguém aqui é de ferro. Todos nós erramos, somos falhos. Ninguém é de ferro. Mas se nós colocarmos a nossa fé no Senhor Jesus, a nossa vida no Senhor e confiar nele, Ele vai nos ajudar. Ele não vai nos abandonar. Ele vai estar conosco, como eu sempre digo, 24 horas da nossa vida. O nosso tempo, porque o Senhor ele não tem tempo. O tempo dele é atemporal, ele não tem tempo. Ele é eterno. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos o nosso tempo. Nós nascemos, crescemos, vivemos e um dia morreremos. Nós temos o nosso tempo, o Senhor não tem. Mas enquanto nós estivermos aqui nesta terra, no nosso tempo, nós temos que fazer aquilo que agrada ao Senhor.
Buscai ao Senhor em espírito e em verdade. Devemos buscar ao Senhor, estar na presença do Senhor, porque este mundo é mau, este mundo é difícil, as coisas horrendas aí estão aí para querer nos derrubar, para querer nos tirar da presença do Senhor Jesus. Mas nós temos alguém dentro de nós que é maior do que este mundo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, Ele é maior em nós. Ele mudou a nossa história. Há mais de quase 30 anos atrás, eu não tinha expectativa de vida. Eu não tinha expectativa de nada. Hoje eu tenho expectativa de vida. Hoje eu tenho esperança. Hoje eu sei para onde eu vou quando um dia eu padecer desta terra. Mas antigamente eu não tinha essa convicção. Eu simplesmente dizia, onde o Senhor quiser me levar, pode me levar. Eu não estou nem aí não, deixa Deus me levar. Hoje não, hoje a gente tem a convicção de para onde a gente vai, para onde nós iremos. Então vamos continuar com essa convicção de fé. Isso é fé, meus irmãos. No momento que a gente coloca isso em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações, isto é fé. Glória a Deus, que nós estaremos com Ele na glória, que nós estaremos com Ele nas mansões celestiais. Ele pagou um alto preço. A salvação que Ele deu foi gratuita. Assim como nós recebemos esta salvação, assim como nós recebemos esse Senhor Jesus, vamos fazer passar para essas pessoas que estão precisando. Não vamos ser egoístas de querer Jesus só para nós, de querer Jesus só, segurar Jesus para nós e não repassar para ninguém. Vamos falar do amor de Jesus, vamos fazer missões, vamos fazer a obra, vamos pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, falar do amor de Jesus, falar do Senhor. Esse é o nosso chamado. Ele nos incomoda para isso. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Mas para isso requer uma decisão. Eu tenho que me decidir realmente que eu quero fazer isso. Eu tenho que me decidir, eu tenho que dizer, eu vou fazer. Eu vou pregar a tua palavra. Não necessariamente subir em um púlpito, pregar para a multidão. Não necessariamente você está dentro de um ônibus, de um terminal, de algum lugar pregando a palavra de Deus, não, mas de uma pessoa que está do seu lado. No momento que você entrega o folhetinho da palavra de Deus para aquela pessoa, ali você está falando do amor de Jesus. Ali você está levando a palavra de Jesus para aquela pessoa. Você está levando o amor que é Jesus Cristo. Fale do amor de Jesus. Não perca a oportunidade. Não perca esse momento tão maravilhoso. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. O mundo tem que conhecer Jesus. O mundo tem que confessar o nome do Senhor Jesus. É claro que nem todos querem. É lamentável, nem todos querem. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que pregar. Não parar. Falar do amor de Jesus. Cessantemente. Se tem uma oportunidade, fale do amor de Jesus. Seja no seu trabalho, seja na fila de um banco, seja na fila do hospital, de um posto de saúde, seja com seu vizinho, seja com a pessoa que entra na sua casa, entregando alguma coisa, vendendo alguma coisa. Não perca a oportunidade, fale do amor de Jesus. Muitas vezes eu estou aqui no meu carro, paro no sinal, uma pessoa vem ali vendendo alguma coisa e tudo. Muitas vezes a gente compra, às vezes a gente não compra, mas eu chego, pego o folhetim e digo, está aqui, ó, Jesus te ama. Ali é algo maravilhoso para o Senhor Jesus. Você chegar e entregar um folhetinho da palavra de Deus. Não precisa falar, passar ali 30 minutos, 20 minutos, 1 hora, não. Mas no momento que você entrega o folhetinho para aquela pessoa vai ter o desejo de querer ler aquele folheto. E o Senhor começa a trabalhar na vida daquela pessoa. Vamos fazer missões, vamos fazer a obra. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor Jesus. Viver Cristo significa ser uma nova criatura e viver, glória a Deus, o Senhor Jesus em nós. Jesus tem que viver em nós. E não nós vivermos Jesus, mas é Jesus que tem que viver dentro de nós. Temos que abrir todos os dias os nossos corações e deixar Jesus habitar dentro de nós. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. O momento é agora, meus irmãos. Tantos eventos acontecendo aí, e muitas pessoas esquecendo do Senhor Jesus. Mas não venhamos a esquecer do Senhor Jesus, dessa real história.
dessa história verdadeira, desta vitória que nos deu vida eterna, dessa história que mudou a nossa vida. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus. Jesus mudou a história. Jesus dividiu a história. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Quero fazer uma pergunta para nós. Cristo dividiu a história em antes e depois. Quando Ele vai dividir a nossa história? Quando é que o Senhor Jesus vai dividir a nossa história? Temos que ser diferente. Temos que viver uma nova história, uma nova vida. Viver com o Senhor Jesus. Viver a história, a vida de Jesus. O que Ele fez aqui na terra. Ele pregou a palavra. Ele mostrou o Evangelho. Ele curou, salvou, batizou. Essa é a nossa missão. Não é que nós iremos batizar, curar, não é nada disso. Mas aquele que está conosco vai nos usar para aquela pessoa. E aquela pessoa vai ser curada. E aquela pessoa vai ser restaurada. E aquela pessoa vai ser mudada. E aquela pessoa vai mudar a história da vida dela. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Por isso, vamos mudar a nossa história. Vamos viver a história, a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo, o túmulo está vazio. Mas será que o nosso coração ainda está cheio de velhos pecados e amarguras? O túmulo está vazio. Será que o nosso coração também não está vazio para essas coisas? Tira essas coisas do nosso coração. Tirar essas amarguras, tirar essas coisas ruins do nosso coração e deixar Jesus habitar dentro da nossa vida, deixar Jesus habitar dentro do nosso coração, porque Ele quer morar em uma casa varrida, limpa, porque Ele não habita em casa que está, o quê? Com amargura, com tristeza, com ódio, com rancor, com ira. O Senhor não habita nesta casa. Glória a Deus. Foi tão provável que quando ele entrou na casa de Zaqueu, ele disse: hoje mesmo entrarei na tua casa, cearei contigo e tu comigo. Hoje mesmo eu estarei na tua casa. Veio salvação a esta casa, porque este é filho de Abraão. O que eu disse foi Apocalipse 3:20. Eu confundi aqui o versículo, Apocalipse 3:20. Mas o que Jesus fez com Zaqueu, disse: hoje mesmo veio salvação a esta casa. E veio salvação, glória a Deus, para Zaqueu. E também teve e há salvação para nós. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Como diz Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Este é o capítulo de Apocalipse 3:20 que eu confundi com a história de Zaqueu. Glória a Deus. Pois que Deus abençoe a todos vocês. E que vamos continuar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele tem coisas maravilhosas, coisas grandiosas para fazer em nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Permaneça fiel ao Senhor. Porque Ele tem histórias, Ele tem coisas maravilhosas para fazer na minha e na sua vida. Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer fazer de nós uma nova criatura, esquecer as coisas velhas, deixar tudo para trás e vivemos uma nova vida com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos, e eu agradeço a riquíssima oportunidade em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.